E hoje nós estamos aqui recebendo a visita do Fernando, da Vilma e da Maria Vitória, que está tão bonita, hein, Maria Vitória? Ela está morrendo de vergonha, mas está linda, né? Eles fazem parte, né, da paróquia São Benedito em Monte Alto, não é? A Vilma, ela participa da equipe de liturgia e o Fernando é coordenador do Terço dos Homens, que acontece aí na paróquia São Benedito. Daqui a pouquinho a gente vai dizer direitinho o endereço e tudo, para que vocês que morem na região participem também, viu? Vamos contar um pouquinho dessa história linda, que eu tenho certeza absoluta que vai nos ajudar, né, para esse tempo de reflexão. Não é isso, Vilma? Bom dia, viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Deus. A gente começa contando a história, é um testemunho, viu, gente? E eu acho que, às vezes não seja exatamente o seu caso, mas a gente vai mostrar aqui como que Deus pode realizar milagres em nossa vida. Qual é o milagre que você precisa para o dia de hoje, hein? Então, é isso que nós queremos te mostrar. É um Deus atuante na nossa vida que realiza os milagres e prodígios, né, quando nós cremos e quando nós nos dobramos, né, a Ele. Não é isso, Fernando? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, minha história, né, é de muito sofrimento, pois casei com a Vilma, né, nosso namoro foi sempre dentro da igreja. Quando nós mudamos para Monte Alto, que a gente abriu nosso pequeno comércio, para a gente não pecar, para a gente viver na castidade, ela dormia dentro da loja e dormia dentro do carro. Então foi 3 anos, né, Vilma? 3 anos eu dormi dentro de uma caçamba de uma caminhonete, né? E casamos. Namoramos 7 anos, né? E a gente já estava cansado, a gente estava assim para se separar, não ia casar, não queria. Aí um amigo, né, convidou a gente para conhecer a Canção Nova, viemos passar o Réveillon aqui, e na hora do ofertório, eu tirei a aliança da minha mão de compromisso e tirei a aliança da mão dela, e coloquei no ofertório. Aí ela ficou até assustada, ela falou, por quê, né? Eu falei assim, Vilma... Você já achava que ele ia terminar, né? Meu Deus, o que está acontecendo com esse homem? Nas mãos de Deus, né? A gente passava por um momento de muita tribulação, né? Eu venho de uma família assim... Imagina que susto, um momento de tribulação, tira a aliança, opa! Sim, eu venho de uma família assim, eu não era totalmente da igreja, eu era muito mundano, sempre trabalhei na noite, trabalhava em restaurante, né? Em pastelaria. Quando eu comecei a namorar ela assim, eu não era um homem para ser fiel a esse casamento, né? E quando a gente tirou a aliança que eu coloquei no ofertório, eu falei para ela, ó, se for da vontade de Deus, né, ainda esse ano a gente casa. Se não, cada um vai buscar o seu caminho, né? E voltamos para a cidade. Só que quando a gente chegou em Monte Alto, o telefone de casa não parava de tocar, né? Aí a gente foi saber o que estava acontecendo. Disse que o Monsenhor Jonas tinha pegado a aliança no ofertório e falou assim, olha, eu não entendo que esse casal, que essa aliança está fazendo no ofertório. Mas eu quero dizer que vocês vão ser um casal de Deus, um casal que vão testemunhar a Deus na sua cidade, né? Ah, você precisava de um sinal, hein, Vilma? Já estava completo. É Já para aquele enviou. ano mesmo, né? Aí casaram aquele ano, né? Com Em menos de certeza, 4 né? meses. Aí, hoje vocês têm quantos? 13 anos de casado, é 13 isso? anos. 13 anos. Mas durante um tempo não foi muito fácil, né, Vilma? Conta pra gente um pouquinho. Não foi. Aí depois veio a luta, a gente queria um filho. No começo do casamento, por opção nossa, a gente não queria filho. A gente queria fazer nossa vida, né? Então, foi até um egoísmo nosso falar isso, mas não queria, né? De jeito nenhum. Aí, a gente percebeu que a gente estava no momento certo de ter esse filho. Isso depois de quanto tempo de casado? Depois de 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Depois, quando a gente decidiu, né, ter o filho, ela ia no médico, fazia exames, tudo normalzinho, tudo ok, né? Aí foram inventar de pedir o exame aqui do meu, né? Aí eu fui fazer um espermograma, descobri que eu era estéril, né? Tinha 100 esperma e dessas 100 esperma, era tudo morta. Como que é essa descoberta para um homem, Fernando? No momento assim eu não liguei porque eu não sabia a gravidade, né? Tá. Não sabia, mas eu fiquei triste, mas eu não ligava muito. Eu comecei a ficar muito triste depois que fui encaminhado para o especialista, aí ele me pediu um ultrassom. Fui fazer um ultrassom mais detalhado, descobri que eu tinha varicoceles nos 2 testículos. Depois, fui fazer um outro exame, descobri que eu tinha uma bactéria no sêmen.
E quando eu fui levar o resultado para o médico, né? O médico, assim, do nada, seco, falou assim, ó, você não é homem para dar um filho para sua esposa. Você deveria ter feito esse exame antes de casar. E como é que foi isso para você, Aí ouvir já isso de um médico? desabou. Como se eu tivesse, assim, recebido uma notícia que eu estava com uma doença, assim, em fase terminal para mim, assim. Porque não é fácil para o homem, De jeito né? nenhum. E as piadinhas que eu escutava, né? Ao longo dos anos das orações pedindo esse filho para Deus, né? Foi terrível, terrível E como é mesmo. que foi para você receber essa notícia do seu marido? Você estava junto com ele na hora do... Na hora, não. Ele que te contou. Sim. Eu E sei- aí, como é que foi para você, Vilma? Ai, pra mim, eu fiquei muito chateada. Porque você queria assim, mas muito o eu queria filho, né, muito, vocês. Mas, ao mesmo tempo, por ver o estado dele tão triste, assim, eu tentava, sabe... Consolar. Sim, animar ele, assim, consolar, para não deixar ele mais chateado ainda. Eu falava, Mas não foi calma. fácil receber essa notícia. Sim, aí eu falava, você não acredita em Deus? Pro médico é difícil, mas para Deus não é. Né? Vamos acreditar em Deus, vamos confiar, vamos rezar. E se a vontade de Deus não for um filho para a gente pode adotar uma criança. Pelo visto, você é aquela que ia puxando o Fernando, né? Sim. Na fé, Sim, né, Fernando? tudo Sua Deus mulher na minha Com vida. é que te certeza. traz para Deus, né? Com certeza. Até então, porque Até hoje. você, né, você disse que não tinha nenhuma experiência com Deus, né? Então, para você com certeza foi mais difícil que para ela, que já tinha uma vivência de fé, não é? Sim, quando eu soube da notícia, eu saí do consultório do médico, eu fui até na paróquia do Bom Jesus, dá mais ou menos uns 3 quilômetros, 4 quilômetros, chorando. Aí o padre, hoje ele é bispo, né? O padre pegou eu deitado no sacrário chorando. Aí ele falou que eu tinha usado droga. Aí eu contei a história para ele e tudo, né? Aí fomos buscar medicina, né? Ia nos médicos, tudo. Aí, graças a Deus, né? A gente conheceu um médico lá, um ginecologista chamado Marcos Caramico, né? Aí o dia que ela foi fazer os exames, a primeira consulta que ele fez com ela, eu fui junto. Ele olhou assim para ela, pegou e rasgou todos os exames e jogou fora. Ele falou, eu quero tudo novo, né? Aí fez os exames, né? Aí ele veio pedir para mim a bendita, né? De novo, De novo. Luciano. Aí eu peguei, caramba, fiquei assim, Você já triste. sabia da situação? Que não toda é? vez que eu fazia, parecia que era uma coisa, né? Se dava 100, o outro dava 50, o outro dava 30, não tinha melhora, sabe? Então, e o constrangimento do exame era muito para mim, né? Aí eu peguei e fomos fazer esse exame, tudo, né? Mas antes disso, eu passei, assim, por um processo, assim, que já estava, assim, a ponto de separação. Assim, já não estava mais Porque você acreditando. mesmo se cobrava, não era? Sim, muito. De repente, até por aquilo que você ouviu do médico, né? Talvez te traumatizou. Pode ser Então, isso. eu falava assim, será que eu não sou um motivo de desgraça na vida dessa moça? Será que as pessoas que sempre falaram que eu não ia ser um bom marido para ela, não estaria certo? Então, esse tipo de coisa assim ia me massacrando por dentro, né? E para você ver, você falou da penitência, né? Eu tinha uma raiva da Canção Nova enorme. Enorme, né? Às vezes eu chegava em casa assim, eu estava assistindo a Canção Nova, eu via os padres pedindo dinheiro, né? Eu falava assim, você é louca, né? Desliga disso aí, você está ficando obcecada, né? Para com isso, né? Aí ela fez uma experiência comigo, falou, vai embora para a Canção Nova, fica uma semana lá. Fica uma semana lá. Se você voltar do jeito que você está, eu te dou a separação, porque eu tinha pedido a separação dela, né? Antes, eu cheguei nela. Isso tudo por causa dessa impossibilidade que você tinha de ter o filho, né? É.